Sabe por que que a gente vai falar de política agora? Porque Omar Aziz, o senador Omar Aziz, pelo andar da carruagem, pelo que diz aí os bastidores políticos, pode ser o nome certo para o governo no ano que vem, né? Se candidatar a governo do estado do Amazonas para o ano que vem. Só que agora, o que a gente quer saber, quem pode ser o vice de Omar? E para falar sobre isso, nada melhor do que Davidson Cavalcante, nosso analista político. Tudo bem, professor? Boa tarde. Tudo bem, tiozão? Boa tarde para você, boa tarde para o telespectador do Povo na TV. Tem nomes já aí que a gente pode trazer aqui? Será que é segredo? Será que é uma leitura aí desse bastidor que podem apontar aí para essas pessoas? Aqui a gente já vê aqui uma turma, né? Rapaz, pelo andar da carruagem, sempre o vice é uma incógnita, né? A gente viu isso nas duas últimas eleições. O vice é protegido ali com segredo de cofre. Eu acho que até não é tão protegido quanto o cofre que de vez em quando a gente coloca aqui, né? Brinca com o telespectador, mas é um cargo estratégico. Foi a época, aliás, eu falo isso desde que eu entrei no Grupo Norte de Comunicação, faz tempo isso, desde a primeira eleição que eu cobri aqui, falei, o vice é hoje uma peça-chave em qualquer articulação política, ele não é uma figura decorativa, precisa ter voto, a articulação tem o peso do partido político por trás, tiozão, então o vice carrega hoje um staff que quando o cabeça de chapa majoritário escolhe, ele escolhe em cima de uma série de interesses, de fatores que deve agregar também a possibilidade de vencer a eleição, que é o intuito de qualquer candidato. Então, no caso do senador Omar Aziz, que desponta aí já numa articulação para isso, ele que já foi governador e pode ser que volte ao governo do Amazonas em 2027, se vencer a eleição em 2026, já está na caça dos vices. E há nos bastidores rumores de que esses vices também estão se movimentando, de que essas peças estão aí construindo essa relação. Então nós temos aqui, a princípio, 5 fotos. Eu acredito que muita gente conhece a maioria desses políticos aqui do nosso estado. Um deles é o ex-prefeito agora de Parintins, Frank Bigarcia, que deixou a prefeitura de Parintins depois de 16 anos no comando da Ilha Tupinabarana, conseguiu fazer o seu sucessor, Matheus Assayag, é do grupo de Bigarcia, do grupo de Saulo, é do grupo do Omar, é do grupo político de Braga. Então, o Bi é um nome que pode aí estar sendo cogitado para esse posto. Por quê, gente? Porque o Omar deu algumas entrevistas e falou da necessidade de fortalecer políticas no interior do Amazonas. A gente sabe o quanto o interior tem força política dentro de eleições desse porte, não somente a capital. Então, há rumores de que pode ser que o senador esteja pensando em um vice do interior do estado. Esse vice teria que ser um vice muito, muito bem articulado. E o Bigarcia, querendo ou não, é uma das maiores lideranças hoje do interior do estado do Amazonas, se juntando ali, por exemplo, muita gente não gosta do Adair Pinheiro, mas ele também é uma liderança forte do interior, mas se pesar na balança, a proximidade do Bi é muito maior hoje com o senador Omar, ainda mais pelo histórico que tem. Então é um nome que se ventila. O segundo nome falado aqui é do deputado licenciado e hoje secretário de Assistência Social, Saulo Viana, que inclusive está em Brasília ali fazendo articulações de investimentos para o Festival de Parintins. O Saulo cresceu aí politicamente, é uma liderança jovem, é alguém que também desponta para esse posto, também é muito próximo hoje desse grupo político. Não é à toa que o Saulo participou ali diretamente também da coordenação da reeleição do atual prefeito Davi Almeida, junto também com o grupo do Omar e de Eduardo Braga, que apoiaram ali o atual prefeito, como também o Saulo apoiou Matheus Assayag em Parintins. Então é outro nome que tem que se prestar atenção dentro desse movimento. Recentemente o Saulo retomou aí, aliás, retomou não, né? Ele se tornou presidente do Nacional Futebol Clube, sucedendo o senador Omar Aziz, que é quem sempre teve muita força política aí dentro do esporte, principalmente com um clube tradicional. Então essas movimentações também causam ali os rumores de que, de repente, pode ser que o Saulo também seja apontado aí para essa indicação, ou esteja sendo trabalhado para isso, né? Um nome que surpreende para muita gente é a filha do atual prefeito de Manaus, Fernanda Ariel. Ela que em 2022 poderia ter sido candidata a deputada federal, abriu mão. Ela que tem, sim, um papel importante dentro do partido do prefeito, do partido Avante. Ela é liderança nacional da juventude do Avante. Eu ouvi 2 histórias aí. Ela pode
muito bem, está sendo trabalhada para ser candidata a deputada federal, lembrando que pode ser que a gente tenha mais 2 cadeiras para isso, de 8 para 10, ou a possibilidade de uma aliança entre o prefeito Davi Almeida e Omar, ela ser uma peça-chave, podendo até ser indicada para o posto de vice. Isso é uma especulação de bastidores. Óbvio que Davi Almeida ainda não fala de modo claro sobre as eleições, mas deixou claro o seu apoio ao senador Omar e ao senador Eduardo Braga. Então é uma peça também que a gente tem que movimentar, lembrando que a Fernanda Ariel também tem ido agora para o interior, para a zona rural, o que traduz muito essas movimentações já para as eleições do ano que vem. Marcelo Ramos, político experiente, hoje filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi candidato a prefeito aqui da cidade de Manaus ano passado, é alguém com muito trânsito de articulação. Marcelo tem um histórico aí também muito forte na capital federal, é muito articulado com os colegas deputados, senadores, e também hoje é muito próximo do presidente Lula. Não é à toa que foi com o dedo de Lula praticamente que o Marcelo foi ali pautado como candidato a prefeito. Então é um nome que também tem que se observar. Mas professor, e os votos? Gente, não é só voto, eu já falei, é articulação política. Hoje o Omar é aliado de Lula, então também, querendo ou não, você tem que pensar quais são as peças que, de repente, no entorno do presidente atual, pode servir aí para uma possível indicação dessa ou não, tiozão. E o último nome, Roberto Cidade. Eu vou falar uma coisa aqui. Roberto Cidade, lá na abertura dos trabalhos, o Wilson Lima falou de eleições indiretamente e deixou no ar que ele pode ser candidato ao Senado, como também pode não ser. O Wilson aí, de repente, pode optar em não concorrer, em fechar o mandato, e a bola da vez para uma indicação, de repente, numa coalizão de forças com o senador Omar, poderia ser o presidente da Assembleia Legislativa, que tem feito movimentos de que parece que pode ser que ele não seja mais candidato a deputado estadual. De repente, pode ser candidato a deputado federal ou pautar aí uma tentativa novamente de um posto majoritário. Roberto, que foi candidato a prefeito, ficou ali em 4º lugar nas eleições do ano passado. Como dizia os antigos, não é? Os narradores, locutores antigos, está tudo em aberto, tiozão. Tudo no jogo, é a partida em aberta, só fecha aos 45, 48, 50 do segundo tempo. Mas o vice já foi há muito tempo atrás, aquela pecinha só para decorar a chapa, hoje não é mais. Eu sei que não é o nosso trabalho fazer apostas, né, fazer uma betzinha aí com relação a essas personalidades, esses nomes, mas se a gente fosse apimentar um pouco mais, quantos % de chance de ser um vice de Omar aqui, desses aqui? Eu acho que hoje tem um empate técnico aí. Se a gente pegar os 5, tem 3 que são muito próximos do senador, é nítido, são muito próximos de Omar. O ex-prefeito Bi Garcia, o deputado Saulo e o ex-deputado Marcelo Ramos. Eles são muito próximos de Omar, conversam muito com o senador, então tem aí uma proximidade. Então esses 3 hoje estariam com mais força para essa indicação. Mas lembre-se, a eleição é ano que vem, gente. E como eu já falei aqui, o tiozão me conhece muito bem. Essa correnteza voa rapidamente, o cenário pode mudar a qualquer momento, mas o caminho está sendo pavimentado. Ó, quem tem olhos que enxerga. O Maria falou, tá na hora que me fugiu aqui a frase. Mas é isso. Daqui a pouco tem Tá Na Hora 5h30, Davidson volta com o Brunoso também para fazer uma análise política desse assunto ou de outros assuntos. E você pode segui-lo nas redes sociais. Cavalcante, Davidson, segue lá no Facebook, segue no Instagram e segue as redes sociais do tiozão e do Grupo Norte de Comunicação. A gente vai falar no próximo encontro, quem sabe, do próximo candidato aí ao governo, mas numa outra história. Fica aí. Tchau. 12h33 aqui na capital amazonense. Vamos falar ao vivo.